Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ki Jai. Bom, então vamos dar continuidade aqui à leitura da Bhagavad Gita como ele é. Estamos aqui na Iscom Rio no capítulo 2, hoje o verso 32. Boa noite, Goura Krishna Das, que está presencial e online. Bom, vamos lá então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yadrichaya Chopapanam Swargadwaram Apavritam Sukhinakshatriya Partha
Labante Yudam Idrisham. Yadrichaya, que vem por si mesma. Cha, também. Upapanam, chegada a. Swarga, dos planetas celestiais. Dwaram, porta. Apavritam, escancarada. Sukhnaha, muito felizes. Kshatriyaha, os membros da ordem real. Partha, ó filho de Prita. Labante, conseguem. Yudam, guerra. Idrisham, como esta. A tradução e o significado são dados por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Fábio Rizantal. Hare Krishna, Prabhu. Que bom que o senhor está aí presente. Bom, a tradução diz o seguinte: ó Partha, felizes são os kshatriyas a quem surge esta oportunidade de lutar sem que a tenham buscado, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Vamos repetir, por favor? Ó Partha, felizes são os kshatriyas a quem surge esta oportunidade de lutar sem que a tenham buscado, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Significado. A gente vai fazer uma leitura do significado toda, tá? Depois a gente faz alguns comentários dos comentários de Prabhupada. Como Supremo Mestre do mundo, o Senhor Krishna condena a atitude de Arjuna, que disse, abre aspas, não vejo benefício algum nesta luta, ela proporcionará a habitação perpétua no inferno, fecha aspas. Essas afirmações de Arjuna deviam-se apenas à ignorância. Ele queria tornar-se não violento no cumprimento de seu dever específico. Para um kshatriya, estar no campo de batalha e praticar não violência é filosofia de tolos. No Parashara Smriti, ou códigos religiosos elaborados por Parashara, o grande sábio que é o pai de Vyasadeva, afirma-se que Kshatriyohi Prajaraksham Shastrapani Pradandayam Nirditya Parasanyadi Kshitim Dharmena Palaye. É dever do Kshatriya proteger os cidadãos de todas as espécies de dificuldades e, por esta razão, há casos apropriados em que ele tem de se valer de violência para manter a lei e a ordem. Portanto, a ele compete vencer os soldados dos reis inimigos e, assim, com princípios religiosos, ele deve governar o mundo. Essa é a tradução desse verso. Então, Prabhupada continua aqui o comentário. Considerando todos os aspectos, Arjuna não tinha razão para evitar a luta. Se vencesse os inimigos, desfrutaria do reino e, se morresse na batalha, seria levado aos planetas celestiais, cujas portas estavam escancaradas para ele. Em qualquer caso, lutar seria vantajoso. Om Gyana Timirandasya Gana Jana Shalakaya Chakshuru Militanya Natasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukaswami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Vanchakalpatarubhya Chakri Pasindu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare. Então, repetindo o verso 32 do capítulo 2. Ó Partha, felizes são os kshatriyas a quem surge esta oportunidade de lutar sem que a tenham buscado, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Então, o Prabhupada ele começa esse significado comentando que Arjuna ele já tinha argumentado antes, né, que lutar seria assim
o caminho para o inferno, né? Lutar naquela batalha o levaria para o inferno, né? Ele chama até a luta, vários momentos ele vai chamar essa batalha, essa guerra de Kurukshetra de Mahapapam, ou seja, um grande pecado que eles cometeriam, né? Assim, nos primeiros argumentos, na primeira lamentação ali de Arjuna, ele considera um grande pecado aquela batalha, né? Fratricida, e portanto os levaria para o inferno. E outra coisa que Arjuna diz é que ele não via nenhum benefício naquela luta, né? Então, Prabhupada ele começa esse comentário citando, né, esse momento em que Arjuna falou isso. E eu gostaria de ler aqui lá os versos em que Arjuna falou isso. Foi no capítulo 1, verso 31, vamos reler. Ele diz o seguinte, Arjuna: não consigo ver qual o bem que decorreria da morte de meus próprios parentes nesta batalha. Nem posso eu, meu querido Krishna, desejar alguma vitória, reino ou felicidade subsequentes. E depois, no verso 43, também do capítulo 1, Arjuna diz o seguinte: pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar... Ó Krishna, mantenedor do povo, eu ouvi por meio da sucessão discipular que aqueles cujas tradições familiares são destruídas sempre residem no inferno, né? Então, Prabhupada aqui, ele está citando essas lamentações de Arjuna lá no capítulo 1, em que ele disse que ele não via nenhum bem nessa batalha e que ele também não... e que ele acreditava que o resultado daquela guerra seria, né, o inferno para todos eles que lutassem nessa batalha, né? Então, Krishna, nesse verso aqui, ele está justamente respondendo esse argumento de Arjuna lá do capítulo 1. E ele está explicando para Arjuna que, na verdade, assim, a verdade absoluta, né, verdade com V maiúsculo, é o contrário do que Arjuna estava argumentando. Na verdade, aquela guerra traria muitos benefícios, não só para Arjuna, como para toda a humanidade, para todo o mundo, para todas as pessoas. E o resultado não seria o inferno, mas sim os planetas celestiais ou outros tipos de liberação, né? Então, Krishna ele está explicando aqui para Arjuna que, na verdade, é o contrário do que ele acredita, né? Mas é interessante, né? Hare Krishna, Pedro Paulo Bezerra, boa noite. Chegou aqui ele e o Fábio Rizental, grande guitarrista aí brasileiro, que continua conosco aqui ouvindo a Bhagavad Gita. Bom, mas é interessante mesmo a gente pensar, é sempre interessante a gente pensar no argumento de Arjuna, porque como que cometer violência, né, e matar seus próprios parentes poderia trazer algum resultado benéfico, né? A lamentação, na verdade a argumentação de Arjuna, ela faz total sentido, né? Poxa, cometer violência, nós temos que ser totalmente contra qualquer tipo de violência, né? A nossa filosofia fala, inclusive, em nem matar os animais para comê-los, né? Em prol de ahimsa, em prol de não violência. Então, como que cometer violência pode ter algum benefício, principalmente contra os seus próprios parentes, né? A Arjuna tinha que matar os seus próprios parentes, como é que a guerra pode ter algum benefício, né? Então, é interessante a gente pensar assim, questionar primeiro mesmo e concordar com Arjuna de que a ahimsa é o caminho, né? A não violência é o caminho. E Prabhupada, em vários significados, ele sempre alerta, né, de que nós não defendemos a guerra, não defendemos a violência e o respeito à família e tudo isso. Agora, no caso aqui, a circunstância aqui é bem simples também explicar. Arjuna, ele estava, muito temeroso de ter que cometer aquele ato, né? Imagina, ter que matar o próprio avô que te criou a vida toda, seu avô querido, seu mestre, seu professor querido. Mas, tudo bem, a gente entende o lado de Arjuna, né? A gente passa por isso todo dia. Mas a explicação também de por que ele tinha que lutar é muito simples. Ele era um kshatriya, ele era um guerreiro.
era o seu dever lutar. Ele não tinha nenhum outro dever como kshatriya naquela sociedade que não fosse lutar. Então, se você pergunta para qualquer kshatriya da atualidade, né, que a gente pode colocar aí os militares, os policiais, enfim, qualquer guerreiro, né, se ele tem o dever de lutar, isso independe das circunstâncias, né? Obviamente, nós não podemos cometer o que até o Gaura Krishna chamou ontem de anacronismo, né? A gente não pode cometer o anacronismo. Obviamente, hoje as coisas estão muito deturpadas, as pessoas estão totalmente impuras, que não era o caso daqui dessa família dos Pandavas, que eram pessoas muito puras, né? Totalmente assim, altruístas, pensando nos outros e não neles, enfim. Mas a gente não pode cometer o anacronismo e também fazer qualquer comparação, né? A gente sabe que hoje as guerras não são para defender os princípios religiosos, né? A justiça está totalmente cega e injusta, os militares e policiais estão cometendo atrocidades em nome do seu dever, né? Obviamente a gente sabe que isso existe e infelizmente isso é um sintoma da era que a gente vive, da era de Kali Yuga. Porém, né, se a gente tirar um pouquinho toda essa sujeira da nossa era que existe de fato e pensar, né, se você perguntar para qualquer policial honesto, ético, uma pessoa séria que cumpra o seu dever, né, para ele é muito fácil explicar. Se ele é o cara que vai defender a sociedade, em alguns momentos ele vai ter que cometer violência em prol do seu dever prescrito, né? Do seu dever, Prabhupada chama aqui, do seu dever específico, do cumprimento do seu dever específico. Então, em alguns momentos, ele vai ter que, de fato, cometer violência para cumprir o seu dever, né? A única pessoa que tem o direito, né, que tem o aval de cometer violência para cumprir o seu dever é o kshatriya. É aquele que tem isso como dever, né? Então, Prabhupada, ele é muito firme aqui quando ele diz, por exemplo, para um kshatriya, estar no campo de batalha e praticar não violência é filosofia de tolos. Isso é muito interessante a gente também pensar em outros âmbitos, porque as pessoas, principalmente no Ocidente, a gente viveu muitas atrocidades em prol da religião, em prol da justiça, em prol do militarismo e etc. Agora a gente está indo para um outro lado, né, que é de uma não violência e de uma paz assim um pouco também exagerada, né, um pouco tola, no sentido de que em alguns momentos isso é necessário, tá? Obviamente eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de violência, nenhum tipo de atrocidade, mas isso faz parte, né, do dever de um guerreiro, de um kshatriya, de um militar, de um policial, enfim, não tem como fugir disso, né? Agora, essa não violência também, ela pode ser pensada em outros âmbitos, por exemplo, não violência, não só a violência física, né? Mas a gente pode pensar mais metaforicamente. Se você tem um professor e o papel dele é ensinar o aluno, é corrigir o aluno, e ele pensa assim, né? Um aluno comete um erro na sala de aula e o professor pensa assim, mas tadinho, né? Ele não está tendo a intenção de fazer isso, ele tem uma família desestruturada, não é a intenção dele, e fica com pena, sabe? Isso é o que o Prabhupada está chamando de uma filosofia tola. Como assim? Se é o seu dever corrigir a pessoa, se é o seu dever ensinar, você vai ficar com pena porque ele não teve a intenção ou porque toda a estrutura dele é que faz com que ele seja assim? Não. Seu papel ali é corrigir. Então, você deve corrigir. Se o seu papel é prender, você tem que prender. No caso de Arjuna, o papel dele era lutar naquela batalha. O exército inimigo, apesar de serem os parentes dele, estavam destruindo o mundo, né, com a sua cobiça, com os seus valores invertidos, né, já estavam violentando mulheres, coisa que não existia naquela época. Então eles estavam deturpando totalmente os valores,
né, que são importantes para uma sociedade. Então, no caso de Arjuna, era dever dele lutar, independente de quem estava no exército oposto, né? Então, não havia muito espaço para essa pena, essa compaixão. Apesar da compaixão ser algo muito grandioso, admirável, nesse caso ela estava sendo tola e ignorante, né? O melhor para a sociedade naquele momento era Arjuna pegar nas armas, lutar e combater o inimigo, né? Naquela circunstância. Jai Pedro Paulo Bezerra, Hare Krishna, Prabhupada Ki Jai. Bom, então vamos só repetir aqui esse verso 32. Krishna dizendo para Arjuna: ó Partha, felizes são os kshatriyas a quem surge esta oportunidade de lutar sem que a tenham buscado, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Algum comentário? Pessoal que está aí em casa, no caso só o Fábio Rizental. Prabhu, muito obrigado por ter ficado até aí. Se tiver algum comentário ou alguma pergunta. O significado era bem curtinho. E acho que a mensagem de Prabhupada era direta e reta, era só essa mesmo, né? E algo que Prabhupada não comenta, mas está aqui bem claro nesse verso, é que Krishna diz assim, né? Felizes são os kshatriyas a quem surge esta oportunidade de lutar sem que a tenham buscado, né? Então, na verdade, ele deveria agradecer por aparecer na frente dele um serviço que engrandeceria a pessoa dele, que é próprio da natureza dele, sem ele precisar buscar, né? Na verdade, isso é uma dádiva e não uma aflição, né? Quando a gente tem uma determinada natureza e aquela oportunidade aparece para a gente colocar a nossa natureza assim, em prática, então isso é uma dádiva, né? Esse verso fala aqui em Sukhino, né? Que no caso aqui são muito felizes. Então é uma dádiva, né? Quando a gente tem uma natureza, por exemplo, temos o Odd aqui que tem a natureza de desenhar, de pintar. Imagina se surge uma oportunidade para ele pintar, desenhar, seja uma pele, uma parede, um papel, né? Uma dádiva. O Prabhu que está aí, guitarrista, né? Se surge uma oportunidade de tocar, né? E colocar a sua natureza, o seu talento da música ali em algum lugar, isso é uma dádiva, né? Imagina se a gente coloca essa nossa natureza, que pode ser de Kshatriya, de Brahmana, de Vaishya ou de Shudra, em prol do serviço devocional, né? Aí a gente não vai só para os planos celestiais, como é o caso aqui que está sendo dito. A gente vai, né, para o mundo espiritual, nos relacionarmos com Krishna, né, nos liberarmos do ciclo de nascimentos e mortes. Então, o grande barato, apesar de não ser o assunto da aula de hoje, né, do verso de hoje, é a gente colocar a nossa natureza em prol do serviço à Suprema Personalidade de Deus. Prabhu Fábio Rizental disse uma questão do Dharma de Arjuna. Eu não sei se ele vai fazer essa questão ou se foi só um comentário, mas de fato a gente está falando aqui sobre o Dharma, né? Ou seja, o dever ali de Arjuna, que era lutar e que ele tinha que cumprir, independente das circunstâncias, né? Precisava só de um empurrãozinho aí de Krishna para ele cumprir. Falando nisso, Prabhu, vamos marcar aqui um Noite de Vraja, temos que marcar aqui um Noite de Vraja com o Senhor, né? Trazer o seu talento aqui para beneficiar todos aqui, e também o templo está em obra, né? Estamos precisando arrecadar aí com assim, eventos, né? E coisas. Vamos fazer esse contato aí, se o senhor puder vir, né? Fazer uma noite de rock para Krishna aqui, seria bem legal, ok? Pessoal, então é isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Lila Govinda Dassa chegou agora e Carla Viviane também. Muito prazer. E amanhã a gente continua com a leitura da Gita, tá bom? Srila Prabhupada Ki Jai, Bhagavad Gita Ki Jai, Hare Krishna.